E aí, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E hoje essa aula ela é muito especial e eu acho que vai ser muito útil para você. A gente vai falar de uma coisa que hoje em dia ela tá praticamente em todos os lugares, em todas as pessoas. A gente vai falar sobre superficialidade. Porque o que acontece? A gente pode até estar aqui dentro da internet comprando vários cursos. Então a gente compra cursos de como criar os nossos filhos, de como se relacionar com o nosso marido. A gente compra curso de como rezar melhor. Aí a gente compra curso de psicologia atomista. A gente compra curso de música clássica, de pintura clássica. A gente compra um bocado de curso. Eu também sou compradora de curso, eu adoro comprar curso. Mas, né, quando eu tenho as motivações erradas, quando eu percebo essa nova área da minha vida, dos meus estudos, muitas vezes eu vou ser prejudicada pela enxurrada de informações, né? Principalmente quando aquilo não é focado em quem eu sou. O Gustavo Corsão, ele dizia que o estudo e o aprendizado, ele é como uma droga que eu ministro no corpo do meu aluno. Então eu ministro a droga e eu espero a droga fazer efeito. Aí eu calculo se a droga verdadeiramente fez efeito e aí a gente segue adiante. Então não adianta nada eu enfiar 10 paracetamol, dipirona ali nele e aquilo fazer mais mal do que bem. Vocês estão compreendendo? Eu preciso ter, né, uma virtude, eu preciso não ser uma pessoa superficial para que a minha vida faça sentido. Então eu prefiro que as coisas, que eu não preciso ver 200 mil cursos, tá? Não preciso. Estou indo contra o meu nicho aqui, estou quebrando o corporativismo. Você não precisa ter 1000 cursos, aprender, li 250 mil livros, eu estou com um alto rendimento em tudo na minha vida. O que precisa acontecer é que na sua vida espiritual, na personalidade que você vai formando, no seu encontro com Deus, né, que de repente os frutos da sua vida espiritual comecem a surgir. Não adianta nada você ler muito, você fazer muito até. Por exemplo, às vezes eu entro no Instagram, aí tem aquelas meninas assim, acordei 5 horas da manhã, clube das 5 horas da manhã, e aí eu fui tomar um banho gelado, e depois eu fui vestir minha saia de colorida e tal, de florzinha, e depois eu fiz tudo que eu tinha que fazer bem direitinho, e aí agora eu sou uma medicina, 10 horas de estudo, papapá. Todas essas virtudes humanas, elas são importantes. Mas se aquilo for um fim e não um meio, preste atenção, e se o meio das minhas ações não for um meio nobre, bom, muito provavelmente aquela menina pode até alcançar sucesso, mas ela não vai encontrar sentido na vida dela. Vocês estão entendendo? Porque você ficou na superficialidade. Você ficou na superficialidade de afazeres. E aí aqueles afazeres, em vez de te levarem mais longe, em vez de curarem a tua alma, de fazerem com que você se torne uma pessoa maior, mais experiente, mais capaz, né? Na verdade, eles te tornaram uma pessoa perfeccionista com a rotina, te fizeram uma pessoa rígida demais. Eu não posso ficar aqui mais um pouco conversando com os meus filhos, porque amanhã eu acordo cedo e eu preciso correr até 5 horas da manhã, né? Santa Zélia Marta não era assim, não. Santa Zélia escreve nos diários dela, né? Estou trabalhando até mais tarde, perdendo um pouco do meu sono porque fiquei brincando com as meninas, né? Ela não era rígida. Então, eu preciso rígida no sentido de rígida com a própria rotina dela. Então a gente precisa ter, Marília, então a gente vai ser relaxado. Não, gente, calma, peraí, né? A gente vai encontrar o caminho certo, a nossa rotina como algo que espelha a profundidade da nossa vida, que reflete a minha vida interior. É importante que eu saia da superficialidade. Prestem atenção. Tanto a superficialidade da rigidez, como a superficialidade da alienação, como a superficialidade do consumismo, da vida eufórica, né? Das pessoas que se relacionam com a vida somente pela pele, sem descer a causa das coisas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa realidade. E a gente vai entender também como isso tem efeitos na nossa vida. Né? Isso porque, como eu já disse para vocês, a mulher, né, as mulheres, né, e nós temos modelos de mulher já aqui no nosso curso, a gente vai falar um pouco sobre a formação do imaginário feminino, dos exemplos de mulher que a gente precisa para conseguir ler a nossa vida. Porque entenda, eu não quero criar um modelo engessado, né? Todas as mulheres usam saia, todas as mulheres ficam em casa e não trabalham, todas as mulheres são casadas, todas as mulheres... Não é isso é um absurdo. Mas o que eu quero é que a gente capte a essência, o ethos, esse lugar comum, essa realidade
que consegue ser expressa em todas as ações das mulheres curadas. Então, quando a gente começa a observar a vida dessas mulheres, a gente capta essa essência e encontra respostas para a nossa própria vida. Vocês entenderam? Então, é isso que é importante. Então, quando a gente começar a formar o nosso imaginário, a gente vai ver que aquelas mulheres, elas são diferentes entre si. Umas foram casadas, as outras foram celibatárias, as outras são viúvas, as outras tiveram muitos filhos, as outras tiveram apenas um filho, outras tiveram apenas um filho. Então, a gente tem uma gama de mulheres que todas elas profundamente realizadas dentro das suas vocações e dentro das missões que Deus sonhou para cada uma delas, Então, o que acontece? Vamos começar a falar de superficialidade e eu quero explicar uma coisa para vocês. Ao longo dessa aula, talvez você se sinta incomodada, talvez você se sinta mal. Eu não quero que você assista essa aula buscando nas suas amigas, buscando nas pessoas fora de você, essas características de uma pessoa superficial. Porque esse tipo de coisa não ajuda. O que a gente precisa ser é muito benevolente com os outros, muitas vezes, mas rígido em relação a querer que a gente encontre verdadeiramente a felicidade e uma vida coerente com a verdade. Só que na hora que você for escutando a minha aula, você não precisa se sentir sem esperança. Você tem que falar, poxa vida, eu tenho a força, eu prefiro 1000 vezes uma aluna que chega pra mim e diz assim, Marília, eu me vi naquela pessoa, naquela descrição de uma pessoa agressiva. Eu me vi ali. E eu preciso melhorar nessa realidade. Eu prefiro 1000 vezes essa pessoa do que pessoas que não conseguem enxergar o próprio umbigo, que não admitem que tem um ego tão inflado dentro de si, que não conseguem lidar com a crítica, com a autocrítica. De você olhar e falar, poxa vida, com a análise de si, eu tenho essas características aqui. E porque eu tenho essas características aqui, eu preciso abrir na minha vida uma vertente de estudos, uma vertente de conselhos, eu preciso me encontrar aqui nessas outras realidades, nesse projeto que eu vou colocar para mim mesma, eu sou agressiva e eu vou deixar de ser, justamente para que eu não conviva para sempre com aquele pecado de estimação, porque eu não admito que o meu ego seja ferido, eu não admito chegar para Deus e dizer assim, olha Senhor, estou eu aqui, nua, incapaz, frágil, e eu quero agora que você seja a minha força. Me deixe acordar com as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso é muito importante para a gente não cair no escrúpulo, para a gente não cair no perfeccionismo, na rigidez. O que acontece, pessoal? Como eu disse para vocês, hoje em dia, o que a gente vê no mundo é uma renúncia de compreensão. As pessoas não querem saber. Às vezes eu pregava na Crisma, e aí eu pregava que para uma coisa ser pecado, tinha que ser matéria grave, a gente tinha que ter consciência plena e a gente tinha que ter vontade deliberada. Então a gente tinha que ter consciência plena da matéria grave. E eu falava, agora a gente vai estudar os 10 mandamentos. Aí todo mundo fazia, não quero saber que isso é pecado. Aí eu falei, calma lá, a ignorância pode ser uma salvação para você, mas se essa ignorância ela é deliberada, ela se torna o pecado da ignorância. Então a gente precisa de alguma forma, nunca sentar e falar, poxa vida, eu sou ignorante nisso e quero morrer ignorante disso, Eu, ao mesmo tempo que eu não posso buscar aplacar, abarcar o mundo inteiro com a minha cabeça, eu quero ver 1000 cursos, eu quero saber de tudo. Eu quero que quando a pessoa fale de psicologia atomista na minha mesa, eu saiba falar exatamente quais são os princípios da psicologia atomista. É um assunto interessantíssimo, mas prestem atenção. Se não for o seu caminho, se não for aquilo que verdadeiramente vai lançar frutos para você, aquilo não vai adiantar. Principalmente que, por causa dessa hiperinformação, a gente vai batendo em vários lugares e ficando em lugar nenhum. Então a gente assiste um pouquinho desse curso, um pouquinho desse curso, um pouquinho disso aqui, e muitas vezes a gente nem compra o curso. A gente abre ali um Instagram, e aí eu vou explicar para vocês por que o Instagram hoje tem feito tanto sucesso. Então a gente abre ali um Instagram que tem uma formação brilhante, que tem uma formação com uma música que toca o seu coração, que tem uma formação mais colorida, E eu abro aqueles stories, aí eu consumo os stories, consumi os stories da Marília, fui pro do fulano, fui pro do cicrano e eu não aprofundo em nada. Eu fico só ali na superficialidade, porque o que eu quero é sentir. Quando a gente vai preparar uma formação para vocês no Instagram, no Story, a gente quer, obviamente, te pegar. A gente quer lançar uma rede, A gente quer pescar homens. E como a gente vai pescar homens, muitas vezes a gente usa um determinado tipo de cor, um determinado tipo de música. Mas quando chega aqui, acabou isso aqui. Eu preciso que você se foque na formação,
que você aprofunde, que você fique comigo até o fim, que você escute os áudios, que você eleja os teus professores, isso é muito importante, né? Tudo bem a gente consumir muitas coisas enquanto a gente lava a louça, etc, mas eu preciso ter uma pessoa que vai me ajudar, porque senão eu não vou crescer. Eu vou consumir de tudo e eu não vou crescer naquilo que eu preciso crescer. Aquilo não vai lançar frutos na minha alma, de verdade, de mudança verdadeira. A mudança verdadeira, pessoal, não é legal, não é uma experiência. Então vamos transformar aqui o curso numa experiência. Você senta aí e eu falo coisas bonitas pro seu coração e digo frases de efeito para você e você vai se inflando daquilo, né? E não te constrange, não te chama a mudança. Não pede de você a prece da atenção. Poxa, peraí que eu preciso entender isso aqui que a Marília tá falando. Isso aqui é pra mim? Aonde eu tô sendo frívola? Aonde eu tô sendo consumista? Aonde eu tô sendo materialista? Aonde eu tô sendo superficial da minha vida? E o que é que eu vou fazer para melhorar todas essas realidades, né? Mais tarde eu vou falar pra vocês que eu vou mandar pra vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, por favor, entre. Eu vou mandar pra vocês, eu vou ensinar nas próximas semanas a você usar o seu PVP, né? Então, você vai colocar lá, é uma tabela, né, que você vai colocar. Como eu estou, como eu percebi, acabei de ver a aula de superficialidade. Como eu tô, como eu deveria estar, qual é o modelo que eu preciso seguir. Como eu tô, qual é o modelo. O que é que eu vou fazer para chegar lá. Atos concretos na nossa vida. Olha que maravilha, né? Abre-se diante de nós toda uma possibilidade de mudança a cada dia, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E Deus nos faz esse chamado, né? Ele nos convoca a cada dia, nos convoca a amar mais, a crescer ainda mais em intimidade com Ele, né? Então é isso que nós vamos fazer, a ser mais fiéis, né, a Ele. O que acontece, pessoal? Quando eu sou superficial, eu fico na aparência das coisas, eu fico no senso comum, né? Eu não tenho aquela capacidade de interiorizar as coisas. Então eu só capto o aparente. Às vezes as pessoas superficiais, elas se acham muito inteligentes. Elas se acham, assim, grandes intelectuais, mas elas não são capazes de ver, né, para além da lepra exterior. Por exemplo, tem muito antropólogo que, olha, vou dar um exemplo para vocês bem prático. Às vezes um estudioso, ele pega e olha uma tribo indígena. Aí ele vai lá olhar aquela tribo indígena e ele mede a temperatura de todo mundo. Só que naquele momento existe um vírus naquela tribo. Todo mundo tá com febre. Aí ele olha e anota lá no caderninho dele. A temperatura média dos índios aborígenes é de, sei lá, 38 graus, 38 graus, né? Mas não é. Aquela anotação ali, ela é falsa, porque ele viu o fenômeno, ele viu a temperatura alta do índio. Mas se ele fosse entender o índio sem a doença, ele iria na essência. Quem é o índio na essência? Qual é a temperatura do índio na essência? Então, muitas vezes, os intelectuais, eles fazem análise sobre a humanidade, mas eles falam, o homem é ruim, o homem é o lobo do homem, o homem é sua lepra exterior, o homem é pulsões em um exoesqueleto de moral externa, o homem e o leviatã da sociedade. Então, eles vão analisando aquelas pessoas, eles vão analisando a humanidade, mas eles são incapazes de captar a essência. Quem é o homem sem o vírus? Quem é o homem sem o pecado? Qual é o nosso modelo? O que é natureza humana, né? Então tudo isso precisa ser compreendido. E eu só consigo captar essa essência, quando eu quando eu encaro as coisas com uma maior profundidade, né? Justamente por isso, né? É absolutamente importante que a gente, mesmo que a gente se ache muito intelectual, que a gente desça o tempo inteiro, a gente faça esse esforço de interioridade, né? Porque senão, obviamente, a nossa vida ela não vai ter frutos, porque eu estou lidando com a fenomenologia das coisas, eu estou ignorando as essências, e quando eu ignoro essa essência, né, na verdade, eu estou agindo com informações erradas, então eu vou, obviamente, tomar discernimentos errados da minha vida, tomar caminhos errados da minha vida, eu vou criar sofrimentos que não precisariam existir. Por exemplo, na internet agora, tem uma história de que todo mundo tem que ser rico. Aí, às vezes, a pessoa vai no meu direct e diz assim, Marília, nós estamos na miséria, né? Nós estamos na miséria, vocês estão na miséria, mas vocês estão em Deus? Isso aqui é uma coisa muito polêmica. Se isso aqui vaza no Instagram, vai todo mundo dizer que isso é loucura, porque com virtude de autodeterminação a gente alcança os altos patamares do sucesso profissional. Nossa Senhora pariu numa manjedoura. Você vai dizer que ela estava na miséria, que ela errou? Isso é loucura. Isso é que é loucura, né? Então, às vezes, a gente cria modelos pra gente
que não são modelos verdadeiros, porque a gente viu a superficialidade, o fenômeno. Não é mentira que a providência de Deus existe e que a virtude nos leva a uma vida mais organizada. Isso é muito importante, que a gente tenha virtude para organizar a nossa vida, para empreender, coragem, audácia, né? Mas, obviamente, a verdade absoluta não é isso. Alguém está querendo te vender alguma coisa com essa história, né? Não quer dizer também que a gente vai ser pusilânime, fraco, né? Enfim, covarde. Contrário disso. Mas entendam, a gente precisa captar a essência das coisas, a verdade das coisas, né? O que acontece, pessoal? As pessoas que são superficiais, elas normalmente têm uma âncora na superfície. Então elas são apegadas àquilo que é mais exterior. O que acontece? Normalmente elas são muito extrovertidas, porque a interioridade delas está travada. Então elas são extrovertidas, elas estão para fora. Elas precisam viver para fora delas. Elas precisam daquilo que, né, chama os sentidos dela, e elas precisam daquilo que é tranquilo, cômodo, né? Então superficial, aquilo que não demanda tanto esforço. E se demandar algum esforço, poxa vida, às vezes eu vejo as minhas amigas indo pra balada, né? E elas têm que comprar ingresso de R$1.000, elas têm que comprar roupas muito caras, elas têm que acordar cedo, elas têm que pegar um ônibus da galera, elas têm que ir pro Tomorrowland, elas têm que chegar no Tomorrowland, lá é tudo de barro e papapá. Poxa vida, olha o esforço, não vai dizer que essa pessoa é preguiçosa. Mas ou né, essa ideia de que a coisa precisa ter uma retribuição de sentidos muito rápida, tanto que você chega lá na Tomorrowland, tem umas figuras demoníacas em todos os lugares, aí você vai tomar uma balinha, um doce, um êxtase, para aquelas figuras começarem a se mexer. Então não é mais só a bebida, não é só mais a sexualidade, não é mais só a música muito excitante. Começou a virar, né? Você começou a tomar narcótico de tanto sentimento que você precisa. Então a pessoa ela precisa ou daquela retribuição imediata de sentidos, ou ela precisa que a coisa seja muito, muito cômoda, né? O que acontece, né? Normalmente as pessoas superficiais ignoram os seus vícios. Lembra que eu falei pra vocês no começo da aula? Que quando você é uma pessoa que não gosta de olhar a si, de analisar a si, normalmente você ignora os seus defeitos, porque você não consegue entrar. Porque na hora que você entrar, na hora que você sair da superficialidade pra você interiorizar a coisa, pra olhar o que tem dentro de você, você não vai encontrar, minha filha, um castelo da Barbie. Não vai, eu garanto pra você. E eu olho pra você, e eu digo pra você que quando você lê, eu não quero nem usar os Instagrams, mas vamos acima do pessoal do Instagram. Quando você olha, por exemplo, uma santa, às vezes ela fala, né? Eu tenho vergonha daquilo que eu sou. Eu olho pra dentro de mim e eu sei que eu sou um miserável completo. Pelo amor de Deus, aí vai a princesinha achar que vai ter uma oração e falar obrigada, Senhor, porque eu sou linda por dentro, porque eu sou tão boa, porque eu te encontrei, porque eu sou uma princesinha maravilhosa, né? Não vai, filha. Então, se você vai entrar no teu coração, você provavelmente vai ter que encarar a dor de olhar a tua própria miséria. Você vai ter que ter trabalhado ali a docilidade e a humildade, vai ter que ter se desprendido de alguma forma do orgulho, né? Essas pessoas superficiais também, como elas não conhecem a si, quando elas não percebem a sua própria vida e elas não têm qualquer experiência na tragédia humana, elas não conseguem sorver as experiências dos outros, né? Nem as suas próprias, elas não tiram lições das suas experiências. Elas não conseguem perceber que naquele momento elas erraram, e elas erraram porque elas falharam nisto, e aí eu vou guardar essa experiência do coração para que da próxima vez eu consiga perceber que essa situação é semelhante à outra. Então elas não conseguem enxergar nem a si, que dirá os outros. Elas não conseguem nem perceber quando os outros estão incomodados, quando elas estão sendo sem noção, né? Ou quando os outros estão tristes. Elas não conseguem enxergar o que os outros estão sentindo, elas não conseguem captar, né, a interpretação de outras histórias que não as suas próprias, né? E elas também não conseguem conhecer bem as pessoas. São aquelas pessoas que chega alguém novo, elas se apegam profundamente. Aquela pessoa é maravilhosa, ela não consegue enxergar a picaretagem, a desonestidade, o vício. Então elas são ingênuas até demais nesse sentido. Não é benevolência, não é dar, né, a prerrogativa da inocência. É você ser bobo, é você ser ignorante na capacidade de enxergar os tipos humanos, né? Então ela não conhece bem as pessoas, né? Outra coisa, são pessoas que são amigas de coisas fáceis. Então, por exemplo, eu quero, trabalhe com aquilo que você ama, né? E você nunca mais vai gostar de nada, brincadeira. Trabalhe com aquilo que você ama, né? E você nunca mais vai trabalhar. Isso é uma história. Então, a pessoa quer estudar para concurso. Então, a mãe, o meu sonho é ser juíza federal.
Mas porque ser juíza federal agora significa ficar no quarto, acordar cedo, ir para a academia, comprar livros brilhantes, assistir aulas shows para concurso, ter um coach que massageia o seu ego, prestem atenção. Tem muita gente dizendo que está se sacrificando muito para estudando para concurso e está tendo uma vida de princesa. E a mãe naquela perspectiva de que não, minha filha vai ser juíza federal. Talvez seja, talvez nunca chegue a ser. Será que as tuas decisões são pelo que é mais cômodo? Vou falar uma coisa que talvez você cancele a sua assinatura do Antídoto. Tem mãe por aí, homeschooler, que está em casa, né? E tem uma estrutura, como é que chama hoje em dia? Uma rede de apoio gigantesca, né? E dorme até 11 horas da manhã, e acorda e vai para o Pilates, e não trabalha, mas tem as babás para cuidar dos filhos, tem os avós para cuidar dos filhos, tem as atividades, leva os filhos nas atividades, e quer ter aquela vida, e diz que aquela vida ali é de uma mãe que está em casa porque prefere ficar com os filhos. Minha gente, cuidado. Cuidado que as armadilhas do demônio, elas não são vermelhas e com chifre, não. Marília, ai, que droga, você está falando da minha vida. Não tem problema nenhum, que maravilha que eu estou falando da tua vida. Se eu estou falando da tua vida, é hora de se reerguer. É hora de falar assim, tem uma armadilha para os superficiais, que é ficar... Eu vou perder minhas alunas tudinho nessa aula. Tem uma armadilha para a galera dos superficiais. Não corta, não. Tem uma armadilha da galera dos superficiais, né? Que é assim, você está estudando, deixa eu ver aqui algum livro, Santo Tomás de Aquino. Importante estudar Santo Tomás de Aquino, não vai escutar mal as minhas palavras, presta atenção no que eu estou falando. Mas você está aqui estudando Santo Tomás de Aquino e teu filho não está comendo. E você está deixando de cozinhar e fazer uma comida boa e teu filho está comendo Cheetos. Está errado. Você está fugindo. O que está te motivando a estudar Santo Tomás, é a curiosidade. Né? O que está te levando a estudar Santo Tomás é o orgulho, é porque você quer sentar numa mesa e dizer, olha, gente, na Suma, se fala isso. Vai ter um momento para você estudar, para você aprofundar. É importante que você aprofunde os seus estudos. Mas se você não tiver uma ordem dos teus estudos, né? Um dia eu vou lançar uma mentoria para organizar os estudos da galera. Se você não tiver uma ordem dos teus estudos, não vai funcionar. Não vai adiantar, certo? Aí, o que mais, galera? Vamos lá. E eu falo isso por mim. Às vezes, tem livros muito bons que me fazem mal. Porque eu perdi tempo, porque eu não deveria estar estudando aqueles assuntos agora, né? Então, vamos lá. O que mais, pessoal? As pessoas superficiais, elas dão muito valor, porque elas não têm bens interiores. Deixa eu explicar para vocês. Os bens interiores, quando a gente desce na profundeza, né? Quando a gente desce, a gente interioriza, a gente vai lá no fundo do nosso coração, a gente começa a viver uma vida mais profunda, menos superficial, a gente vai encontrar nossa miséria. A gente vai ter orações difíceis, né? Orações de luta com Deus, mas a gente vai ter consolações muito grandes. E a gente também vai receber uma série de bens interiores, de bens imateriais. E eles são muito abundantes. Consolações, percepções, né? Verdades que nos encantam, contemplação de coisas muito superiores a nós mesmas. Então eu começo a dar valor às coisas. Então eu tenho aqui esse terço tão bonito. Ai, gente, eu queria tanto um terço de cristal. Eu queria tanto um terço com o nome de toda a minha família. Queria um terço cravejado de ouro. Ai, eu queria esse terço bem lindo, maravilhoso para colocar aqui na minha parede, sabe? Então eu dou um valor ao terço brilhante. Só que quando eu rezo o terço, e pode ser num terço de pau, esse meu terço ainda é bonito, pode ser num terço faltando pedra, quando eu rezo de verdade, né? Quando eu tenho naquele momento, a oração do terço foi um consolo para mim. Naquele momento, a oração do terço acalmou meu coração, fez cessar as tentações. Olha os bens materiais que eu ganho. Vale mais a pena rezar interiormente com o terço de pau ou com o terço de cristal na minha mão? Então, solver os bens imateriais faz com que eu pare de prestar tanta atenção, de desejar tantas outras coisas. Outra coisa, quando eu estou na interioridade, né, na profundidade da coisa, eu me consolo. Eu sou satisfeita. Eu saio muitas vezes da minha oração tranquila. Eu saio e não vou para dentro de casa dizer assim, ai, tá faltando pote. Ai, eu preciso arrumar as minhas filhas, senão a minha vizinha vai ficar olhando para elas e dizer assim, ai, que menina feia, olha ali que menina toda desarrumada, eu preciso comprar um vestido novo para minha filha.
Eu não saio da minha oração assim. Eu saio da minha oração dizendo assim, eu sou profundamente amada por Deus. Meus filhos são profundamente amados por Deus. Né? Eu olho para os meus filhos e eu não vejo a roupa que está faltando. Eu vejo a grande graça de ser mãe. Então a oração, ela me satisfaz, ela me acalma. Eu não tenho mais tanta falta, tanta carência. Então, essas orações, né, essa percepção dos bens imateriais faz com que a gente seja cada vez menos superficial, que a gente precise cada vez menos da opinião das pessoas, que a gente precise cada vez menos das sensações, que a gente precise cada vez menos ser o centro das atenções. Então, às vezes, as pessoas muito carentes, elas estão aqui sendo super legais, chegam lá na festa, elas sonham com isso. Elas estão ali comprando a roupa, elas estão sonhando com isso. Elas vão chegar com a bolsa da Louis Vuitton no churrasco da família. Tem lá no Instagram, um dia vou ser eu. Chegando no churrasco da família com um monte de compras, né? Com o cabelo todo cheiroso, um óculos caro. Olha ali ela, eu quero ser o centro das atenções, né? Aí eu preciso que as pessoas me olhem, eu preciso que as pessoas aplaudam o meu sucesso. Eu preciso diverti-las. Então eu quero mendigar aprovação, amor, olhar. Estou mendigando amor, né? O que acontece com isso? Quando eu estou inteira, quando eu tenho vida espiritual, se eu chego num lugar para fazer o que eu tenho para fazer, né? O que acontece? Eu não preciso desse aplauso todo. Eu me torno uma pessoa mais livre. Eu me torno uma pessoa inteira. Mas quanto mais, ao contrário da oração, a superficialidade gera mais superficialidade. Sobre isso a gente vai falar na nossa próxima aula.